بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نبي نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos a este programa. Este programa aqui no canal Nislam é um programa em que sempre nós vamos atrás dos irmãos cristãos para podermos encontrarmos uma verdade, né, sobre as nossas divergências. E também fazemos isso para cumprirmos com o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, que consta no Sagrado Alcorão, que diz: chame-os e diga a eles, entremos em um termo comum entre nós e vós, que não adoremos outro ser, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse é o Tawhid. Então saímos em obediência também a este versículo. Hoje estou aqui com um irmão cristão. Vou pedir depois de ele se apresentar e também ele vai fazer uma oração. Foi um pedido dele. Então pronto, vamos deixar. Dizer que meu nome é Istanbul Freeman e sou um dos apresentadores, para aqueles que não me conhecem, deste programa. Para já, o nosso tema hoje é: qual é o jejum certo entre o jejum dos muçulmanos, assim como dos cristãos? Então, em torno disso, nós vamos falar e vamos trazer aqui muitos proveitos. Acredito que aí deste lado, se estiver com muita calma, nós vamos aqui aprender muito. Eu vou aprender do irmão, e o irmão também irá aprender muito, assim como vocês aí de casa. E cada um aí que tiver um acréscimo ou um comentário, pode deixar aí nos comentários e dizer aquilo que ele está a achar, em forma mesmo de participar no programa. Para já, convido o meu colega aqui, que é o convidado do dia, para se apresentar e fazer a sua oração. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, irmão. Eu chamo-me Estevão Bernabé, sou cristão pentecostal nesta cidade, da Igreja Água Viva. E agradeço imenso ao irmão pelo convite e agradeço também aos irmãos que estão nos assistir a esta hora. Eu saúdo-vos. E antes de me alongar, quero fazer uma oração para buscar a face de Deus neste lugar, para que nenhum problema possa nos atrapalhar neste lugar. Porque o que queremos debater aqui é do interesse da palavra dele. Então, oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Criador de tudo. Pai, nós estamos aqui num debate muito importante, um debate que vai acontecer entre eu, que sou cristão, e o irmão aqui, que é muçulmano, e aos outros também que estão nos acompanhar neste momento. Senhor, nós pedimos a Tua presença neste lugar, Pai, porque é disso que o Senhor quer. Pai, nos oriente neste programa, Pai Santo. Nos dê o seu conhecimento, Senhor, para que nós não possamos trazer aqui coisas das nossas cabeças, mas possamos trazer coisas que somente vêm de Ti, Senhor. Pai, nos dê as respostas para poder, Pai Santo, também trazer de volta aos irmãos que estão perdidos, que não conheçam a verdade. Pai, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo neste lugar, para que esse Espírito Santo, Pai, possa nos guiar, possa nos trazer a essência de tudo quanto nós iremos fazer neste lugar. Proteja-nos, Senhor, contra os maus espíritos, Senhor, neste lugar, para que esses maus espíritos, Pai, não tenham poder no nosso meio, mas que o Teu Espírito, Senhor, possa estar a nos guiar nesses minutos, nessas horas que nós vamos estar neste lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, Pai, o Teu poder atua no nosso meio. Nos dê, Pai Santo, sabedoria e conhecimento de podermos trazer, Pai Santo, a veracidade deste assunto, Pai Santo, porque afinal, Pai, este assunto vai em vários lugares, Pai Santo, para salvar as vidas, Pai Santo, que tanto o Senhor necessita. Pai, coloque em nós, Pai Santo, o Teu poder, que as nossas palavras também, Pai, tenham poder, Pai. Quando chegar, Pai Santo, nesses lugares, Pai, tenha poder de mudar, Pai Santo, as vidas, Pai, necessitam da Sua salvação. Muito obrigado, Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, acompanhamos aqui a apresentação e a oração do nosso irmão. Porém, vamos aqui continuar com o nosso tema. Dizíamos nós que o nosso tema é: qual é o jejum certo entre os cristãos e muçulmanos? Eu é quem vou começar, né? Então, sendo assim, qual é o jejum certo? O jejum que cristãos promulgam ou o jejum que os muçulmanos promulgam? Sabemos muito bem que neste ano, 2025, o jejum começou em simultâneo. Os muçulmanos jejuam o jejum de 9 mês, de 30 dias, e os cristãos, não sei qual é o jejum, de que mês, mas jejuam de 40 dias. E outras coisas acerca disso, detalhes, vamos saber aqui. Mas importa dizer, eu como muçulmano, vou tirar os versículos do livro sagrado, os versículos dos significados do Alcorão. Esse é o significado do Alcorão em português. Vamos procurar saber aqui qual é o jejum que nós muçulmanos estamos a jejuar. Será que esse jejum fomos permitido dentro do nosso livro ou não? Porém, vamos abrir aqui Surat al-Baqarah,
versículo 183, que diz assim, Bismillahirrahmanirrahim, diz assim, ó crentes, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Deus. Este versículo, Allah começa com uma bela, ele nos chama ó crentes, esse ó crentes é um termo amável, Allah nos chama e ele diz ó crentes, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Deus. Então, esse jejum que nós jejuamos, muçulmanos, é o mesmo jejum que os antepassados na fé foram também prescrito o mesmo jejum. Quem são os nossos antepassados? São aqueles muçulmanos antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses muçulmanos são aqueles, os filhos de Israel, esses foram muçulmanos e outros profetas atrás. Esse jejum que estamos a falar aqui, estamos a falar de um jejum, esse versículo está a falar do jejum geral, seja, os dois tipos de jejum, o jejum individual e o jejum comum. O jejum comum que nós fazemos, por exemplo, no 9º mês, e o jejum individual é aquele que podemos fazer como sunna, né? Podemos fazer feiras, quintas-feiras, em cada semana. E deixando esse jejum, existem outros jejum, por exemplo, que nós podemos jejuar em outros períodos, tal como fomos orientados pela escritura sagrada, que é o Corão. E indo mais além, o versículo 184 diz o seguinte: jejuareis, esse é Deus a falar, jejuareis determinados dias. Esse jejum agora é comum. Jejuareis determinados dias. Os dias são determinados, os dias são citados. Esse jejum, os dias são citados para nós jejuar, esse jejum comum. Deixando aquilo que é a sunna, o jejum comum é determinados dias. Jejuareis determinados dias. Porém, quem de vós não cumprir o jejum por achar-se enfermo ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Isso quer dizer o seguinte: aquele que achar enfermo, achar-se doente e tiver outras coisas de enfermidade que está a se falar aqui é mesmo pureza. Alguém que não estiver no estado de pureza, como as mulheres, quando estiverem no tempo de período menstrual, eles foram permitidos através disso para não jejuar até que passe e depois pagam os dias iguais àqueles que eles perderam, aqueles que estiverem em viagem, por aí. Então, ele prolonga mais e diz: mas quem podendo cumprir este preceito e o quebrar, quem podendo cumprir este preceito, o quebrar, redimir-se-á alimentando um necessitado. O que quer dizer? Aquele que estiver nessas condições, os doentes, por exemplo, aqueles doentes crônicos, gastrite, pessoas que não podem ficar horas sem comer, eles são prescrito uma receita que em 3 horas devem comer, ou em 4 horas devem comer, ou então devem se alimentar com algumas medicações em horas. Se não fazer isso, prejudica a sua saúde, criando outros problemas. Então, esses devem alimentar necessitados. Porém, mais além diz: porém, se fizerdes isto espontaneamente, será melhor. Se fazer essas ordens de Allah, vai ser melhor. Mas se fazer essa ordem de Allah de alimentar o necessitado, será melhor. Mas se jejuardes, será preferível para vós, se queres saber. Allah que responde a uma pergunta que muitos querem fazer. O que quer dizer? Você acha-se com uma doença pequena e depois diz: eu talvez tenho que tomar medicamento, estou com dor de cabeça, tenho que tomar medicamentos. Uma dor de cabeça que talvez foi provocada por causa do cansaço do trabalho e outras coisas, pensar muito. E você diz: não é de jejuar porque estou nesse estado. Allah que diz: melhor para vós que jejuem, se querem saber. Esse é o melhor. Então, meu irmão, esse é o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do livro sagrado que é o Corão, no Surat 2, versículo 183 até 184. Existem mais versículos de jejum que vamos aqui tirar com o andar do tempo. Então, esse é o nosso jejum. E esse jejum depois vamos ver. Não toquei aqui a Bíblia porque nós somos orientados a começarmos com o Corão e depois seguirmos com outros livros, se houver necessidade, para fazermos compreender a pessoa. Mas para nós, como muçulmanos, o Corão nos basta. Inshallah. Convido aqui o irmão para também nos falar do seu jejum como cristão. Bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço pela essa oportunidade. Estou aqui para poder responder segundo a questão que o irmão tem levantado diante de mim acerca do jejum. E é verdade mesmo dizer que este mês de março é um mês que tanto os muçulmanos assim como os cristãos estão a jejuar.
Os muçulmanos estão a jejuar o seu jejum de 30 dias e os cristãos estão a jejuar o seu jejum de 40 dias. O jejum, biblicamente, não é um mandamento de Deus, mas sim é uma oração de poder chegar-se a Deus perante os seus problemas, perante o problema da igreja, perante o problema da sua família, assim como fizeram os seguidores de Deus antigamente, os filhos de Israel. E para o cristão convertido, ele tem que saber quando, como eu tenho que jejuar e para que finalidade este jejum serve. É isto que é ser o cristão convertido. O cristão convertido não pode andar num caminho sem saber qual é o seu destino. Eu refiro de jejum. Jejum é um ato de se redimir a Deus, o ato de diminuir os seus prazeres e dedicar-se à oração perante uma situação. E eu irei trazer aqui versículos, livros, irei trazer a evidência dos servos de Deus, como e quando é que jejuaram. E por que nós seguimos estas regras? O jejum pentecostal não está determinado ao dia, ou conforme disse o nosso irmão aqui, diz que eles jejuam, usam o calendário lunar. Quanto a nós, usamos o calendário solar. É exatamente isto. Mas para nossa orientação, o jejum, este jejum aparece quando a situação te aparece na tua família, na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade. Nós entramos em jejum. Não precisamos nós procurarmos o dia, procurarmos o mês, a data, como referiu. E nós jejuamos sim no mês de janeiro. Este é o exemplo em que também os filhos de Israel foram incentivados. A cada ano que eles entravam, celebravam a Páscoa. Eles matavam seus bezerros, eles entravam no santuário para poder confessar os seus pecados com o sangue do cordeiro, como Deus tinha orientado o seu povo, no Êxodo, capítulo 12, versículo 1, indo para baixo, onde Deus fala com o povo de Israel, dizer que matem, escolham os animais de perfeita condição e matem. Quando matarem, dividam a carne, comam, mas somente o sangue devem esfregar nas vossas portas, porque este é o sinal que devem colocar nessas portas. E eu, esta mesma noite, irei visitar ali para poder matar todos os filhos primeiros de todas as famílias do Egito, aonde não encontraram o sangue. E ao comerem esta carne, fiquem preparados, porque vão sair da escravidão para a liberdade na terra em que eu estou a prometer a vocês. Refiro-me da Páscoa em que está se referindo aqui, o nosso irmão falou da Páscoa, não sei se não tocou essa parte, mas eu quero falar acerca do jejum que os cristãos não pentecostais estão aqui a praticar, estão a preparar para a Páscoa. Esta Páscoa começou neste Êxodo, neste dia em que Deus orienta o seu povo no Egito para poderem preparar na sua saída na escravidão para a terra prometida. E por sua vez Deus diz que celebram este dia de Páscoa geração em geração. Então, eu venho aqui incentivar aos meus irmãos cristãos que agora não conhecem a verdade. O jejum não se baseia somente na celebração da Páscoa, mas o jejum é o ato de oração, o ato de se diminuir dos seus prazeres e chegar a Deus perante uma situação. E eu quero avisar que não somente esses dias que nós jejuamos, janeiro, 30 dias, jejuamos, do primeiro dia de janeiro até dia 30, nós pedimos, intercedemos a Deus pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pela igreja, por tudo, para que Deus possa nos proteger contra os poderes satânicos, porque sabemos que o Satanás vem neste mundo para matar, roubar e destruir, e nada mais ele quer do bem para o povo. Então nós pedimos a Deus para que durante este ano possa nos proteger. Então, para além deste jejum de janeiro, junho e novembro que nós jejuamos, junho jejuamos 15 dias e novembro jejuamos 7 dias. Junho intercedemos por boa coisa, por boa ou não boa coisa que Deus fez na nossa vida, agradecemos. Então, novembro nós intercedemos e agradecemos por tudo que Deus fez. Então, para além deste jejum, existem outros jejuns que se faz dentro da igreja. No caso, nós jejuamos na quarta-feira, jejuamos sexta-feira e jejuamos também no sábado. Esses dias tem certos programas que nós jejuamos para poder celebrar. Então, eu queria informar aos meus irmãos cristãos que o jejum que se faz durante este período de março, que termina no dia da Páscoa, não é o jejum bíblico.
não é o jejum que os servos de Deus praticaram. Não existe. Eu irei mostrar as suas evidências, se for necessário, na Bíblia, e vamos saber como é que os servos de Deus jejuaram e por que motivo e qual a razão. Sim, eu queria terminar por ali. Está bem, muito bem, irmãos. Para aqueles que estão a começar a assistir esse vídeo a partir de agora, se alguma coisa que nós estamos a falar assim, é tocante a ti, então você pode deixar aí um comentário dizendo mais ou menos o que é que nós estamos a falhar, porque somos pessoas, podemos errar ou podemos estar certo. Então, aquilo que é o seu fio de pensamento, podes deixar aí nos comentários, escrevendo e mandando, nós vamos ver, inshallah. Bem, irmãos, o nosso irmão aqui disse categoricamente, dizendo que o jejum que os cristãos estão a fazer neste período, eles antecedem o dia da Páscoa. E ele disse que esse dia da Páscoa, que eles antecedem, a Páscoa não começa nesse dia, a Páscoa começa num outro dia, há muito tempo antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas eles celebram a Páscoa da morte e ressurreição. Depois irei explicar essa parte, deve me dar o espaço, essa é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Irei explicar. Então, eles estão a comemorar isto, essa Páscoa, mas para ele que não deviam comemorar essa Páscoa, não deveriam jejuar por causa disso. Porque a Páscoa começou, ele citou aqui, Êxodo 12, versículo 1 até lá embaixo. Até lá embaixo. Então, Êxodo 12, versículo até lá embaixo, eu não queria falar isso, mas como ele tocou, deixa eu falar um pouco. Os versículos que constam no Êxodo 12 até lá, 1 até lá embaixo, ele fala o seguinte, fala acerca da saída dos filhos de Israel no Egito para a terra prometida. Então, esse processo da saída deles carecia uma necessidade que eles deveriam fazer. Deveriam fazer sacrifício. O irmão aqui acabou se esquecendo, juntou um pouco com outro sacrifício que eles fizeram antes para a morte dos primogênitos, daqueles que não colocaram sangue nas casas. Era diferente. Esse é outro. Aquele era uma praga. Era uma praga e aqui não era praga. Aqui era uma ordem de Deus para que eles fizessem isso, matassem animais. E para informar aquilo tudo ali, foi prescrito para os nossos irmãos muçulmanos, aqueles filhos de Israel daquele tempo. Amém, amém. Aqueles eram muçulmanos. Amém. E foram dito a isto. E nós também, existe um Eid que nós sacrificamos, a carne é dividida em 3 partes. O animal primeiro tem que ser um animal novo, um animal conservado, um animal que tenha 1 ano, se for boi, for cabrito. Eles têm anos que são prescritos para colocar e esses animais devem estar em boas condições, boa saúde. Então, essa carne é repartida em 3, uma parte para pobres, uma parte para vizinhos, outra parte para a família, o consumo da família. Porém, vou deixar aí, estava comentar só para... Agora, ele disse que o jejum não é algo que Deus falou. Eu quero para que o irmão abra aí, Isaías 58, versículo 5. Vamos ver no Isaías, versículo 50, no capítulo 58, versículo 5. Vamos ver aqui se não existe um jejum que Deus permitiu. Porque nesse versículo Isaías capítulo 58, 58, versículo 5. Amém. Leia, irmão. Aqui diz o jejum que Deus quer. Tá vendo? Deus afinal quer um jejum. Exatamente. Se quer um jejum, é Deus quem faz o quê? Quem ordena para que esse jejum se faça. Exatamente. Continua. Versículo quanto? Versículo 5. Não é esse o tipo de jejum que eu quero. Esse é Deus, dentro da Bíblia, a dizer, não é este o jejum que eu quero. Porque os filhos de Israel, depois de serem prescritos esse jejum, eles começaram a profanar, desviando, omitindo a verdade e fazendo da forma como eles queriam. E Deus aqui diz, não é esse jejum que eu quero. Continua. Me deixa terminar primeiro? Sim. Não é esse o tipo de jejum que eu quero. O jejum em que as pessoas deixam de comer e andam de cabeça baixa como um junco. Eu não quero ver vocês sentados sobre as cinzas. Eu não quero um dia de luto. Vocês acham que eu, o Senhor, quero esse tipo de jejum? Esta é uma questão. Exatamente. Isso é só para perceber. Se ele diz, eu não quero este tipo de jejum, quer dizer que Deus tem um tipo de jejum que ele quer. Exatamente. Allah, a partir do Sagrado Corão, ele nos disse que nos prescreveu um jejum. De tal forma foram prescritos os nossos antepassados. E eu citei muito bem aqui os nossos antepassados uns que se referem aqui, são os filhos de Israel. Eles foram prescritos um jejum e depois começaram a desviar sobre esse jejum. Queria comentar um pouco ali, Pode. me permite. Aqui, Deus praticamente aqui está a exortar o seu povo. Desculpa. Aqui Deus está a exortar o seu povo. Porque o povo antigo, assim como o povo de hoje, está preocupado em fazer o jejum como ato de se redimir a Deus.
E exemplo concreto, veremos que neste tempo aqui de jejum, sendo cristãos, não pentecostais, seja ser muçulmanos, deixaram das suas coisas que fazem, deixaram da prostituição, deixaram de fazer o pecado, estão de batina, estão com jejum na boca. Mas no dia em que termina o jejum, no mesmo dia estão nos bares a beberem. Deus está cansado com esse jejum, porque é um hábito que o povo de Israel fazia, porque sabiam que com o jejum Deus vai me perdoar. Mas enquanto tem alguma mancha no seu coração, então Deus aqui proíbe, diz que não é esse jejum que eu quero, não é esse jejum que eu quero. E no seu versículo 6, vem dizer, não, eu vou dizer para vocês qual é o jejum que desejo. Pode controlar aí primeiro antes. Está onde? Não, eu vou dizer para vocês qual é o jejum que desejo. Um dia para libertar as pessoas, quero um dia onde vocês levam as cargas pesadas dos outros, quero um dia onde vocês dêem liberdade aos oprimidos e levem as cargas pesadas dele. Quero que repartam a sua comida com quem tem fome. Quero que procurem os pobres que não têm onde morar e os recebam nas casas de vocês. Quando vocês virem pessoas que não têm o que vestir, dêem a elas das suas próprias roupas. Não se escondam da sua própria família quando eles procuraram pela ajuda de vocês. 8. Se vocês fizerem essas coisas, então a sua luz brilhará como o amanhecer e as suas feridas irão curar rapidamente. Está a ver que Deus está prescrevendo? Ainda vou para ali. O jejum que Deus quer não é esse que se proclama o mundo inteiro. O jejum, até o pecado sabe. O jejum que Deus quer é que nós amemos um ao outro. Esse é o jejum que Deus quer. Então, por isso eu repisei que o jejum que se proclama, tanto aos cristãos não pentecostais, tanto aos nossos irmãos muçulmanos, é um jejum que não é um mandamento. Deus tem o seu mandamento. Deus nos incentiva a termos o amor. O jejum perfeito que Deus quer em nós é que nós tenhamos o amor perfeito. Não só guardar os 30 dias. Esses 30 dias eu vou ficar de jejum, mas baixar terminar isso, vou continuar com a minha vida. Não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Sim, então, a conversa está a ficar muito interessante. Exatamente. Eu não sei se o que eu queria lhe provar é que Deus já falou que quer um jejum. Exatamente. Agora confirma que foi Deus quem ordena. Ok, eu confirmo que Deus é Deus quem ordena. Exatamente. Mas a diferença, meu irmão, me perceba. Sim. A diferença é o jejum que nós colocamos em prática e o jejum que Deus quer de nós. Sim, essa é que é a diferença. Deus quer um jejum, mas diferente do jejum que nós fizemos. Sim, exatamente. Se nós queremos jejuar, quem vai nos dizer para jejuar é Deus. Quando vai nos dizer para jejuar é Deus. Esse é jejum comum. Quando vai nos dizer jejuar é Deus. E como é que nós vamos jejuar é Deus. Por isso mesmo, eu citei aqueles versículos e falei como é que os muçulmanos jejuam. Compreendi. Qual é a forma que os muçulmanos jejuam. Exatamente. Não sei se faço perceber. Faz perceber. E não só. Vou abrir aqui Surat al-Baqarah ainda, versículo 180. Eu teria que anotar esses versículos também. Pode anotar. 187. Este versículo. Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, Surat 2. Pode pôr Surat 2. 180. Primeiro citei 183. Surat al-Baqarah. Surat 2. Pode pôr 2 para simplificar. Surat 2. Versículo 183. Até 184. Esses são aqueles primeiros versículos que eu tirei. E outro versículo esse que estou a tirar agora. É o mesmo Surat. Surat 2, 187. Surat al-Baqarah 187 diz o seguinte: Bismillahirrahmanirrahim. Durante as noites de jejum, é-vos lícito acercar-vos de vossas mulheres, porque elas são vossas vestimentas. Exatamente. E vós sois delas. Exatamente. Deus sabe que vos enganaveis, porém, absorveu-vos e vos indultou. Acercai-vos agora delas e desfrutai do que Deus vos prescreveu. Exatamente. Comei e bebei até a alvorada. Quanto puderdes distinguir o fio branco do fio negro. Retornai então ao jejum, à fé. O anoitecer, e não vos acerqueis delas enquanto estiveres retraídos nas mesquitas. Tais são os mandamentos de Deus. Assim ele elucida seus versículos aos homens. E assim de que o teme. Estas todas regras são regras que o jejum nos prescrevem. Sim. Allah nos prescreve esse jejum com essas regras. E as regras que você falou aqui da Bíblia, para nós também nós temos.
os muçulmanos, de acordo com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os muçulmanos devem nesse período agradar, devem nesse período procurar os pobres e fazer de todas as formas se sentir os pobres, fazer os pobres se sentirem bem. As viúvas, não só pobres, as viúvas, os necessitados. Necessitado não é alguém pobre. Necessitado é alguém que está no momento, pode ser um rico, o carro dele trancou lá dentro, não tem como abrir. Ele é um necessitado, precisa de ajuda para a abertura daquela sua porta. Então, necessitado não é exatamente um pobre. Qualquer um pode ser necessitado, dependendo da situação. Então, este jejum de alimentar os pobres, já falei aqui que os muçulmanos até matam cabritos para a carne, distribuir aos pobres, necessitados. É isso que falaste aqui agora. Mas o ponto que eu queria era, aceitas que o jejum é algo que Deus disse para nós fazermos? Uma pergunta. Sim. Eu não afirmo. Não afirmo? Não. E isso que lemos aqui, Deus disse que quer que tipo de jejum? Ok. Deus está a dizer. Vamos lá abrir mais o versículo. Deus quer que... Isaías 58. Isaías 58. Versículos. Pode ser 6 ou 7. Vamos começar no 5. No 5. Está bem? Vamos. Até melhor. Vamos ser breves. Sim, exatamente. Yeah. Vamos começar no seu versículo 3, descendo para melhor compreensão. Seja breve a leitura. Perguntam: de que adianta jejuar se o Senhor não vê? Por que devemos nos humilhar se não preste atenção? Porque no dia de jejum vocês fazem o que querem, exploram seus trabalhadores. O seu jejum consiste em discussões e lutas, em bater nos outros sem piedade. Esta não é a forma de jejuar. Se vocês quiserem que as suas orações sejam ouvidas nos céus, 5. Não é esse o tipo de jejum que eu quero. Não é esse tipo de jejum que eu quero. Isso de bater pessoas. Não. Quer dizer, maltratar mal as pessoas. Não é isso que Deus quer. Um jejum em que as pessoas deixam de comer e andam de cabeça baixa como um junco. Eu não quero ver vocês sentados sobre as cinzas. Eu não quero um dia de luto. Vocês acham que eu, o Senhor, quero esse tipo de jejum? Exato. Vamos terminar aí, irmão. Vamos terminar aí. Eu quero explicar um pouco melhor rapidamente. Né? Sim, mas antes, confirma que Deus quer um jejum. Ele fala que ele quer um jejum. Confirma. Agora confirma, né? Sim. Você pode falar. Jejum não é um mandamento. Certo. Jejum não é um mandamento. Deus não deu o mandamento de dizer que vocês devem jejuar a mim. Ok. Não. O jejum é uma prática em que o povo de Israel, quando se sentia necessitado, eles jejuavam para buscar a resposta de Deus. Quando se sentia necessitado. Não porque Deus queria. Não. Ok. Por isso Deus aqui está a repisar. Se vocês querem a minha resposta quando estarem a jejuar, eu vou vos dizer o que devem fazer. Não devem bater os órfãos, não podem explorar aqueles necessitados, não podem estar a lutar, não devem estar em discussões. O que eu quero de vocês, o jejum que eu quero de vocês que pratiquem, é que vocês tenham um amor em cima daquilo tudo que o Senhor disse. O que eu quero de vocês é que tenham o amor entre vocês. Deixem de comer. Não deixem de comer. Porque aqui diz, aqui no versículo 6. No versículo 5, não é esse o tipo de jejum que eu quero. Um jejum em que as pessoas deixam de comer e andam de cabeça baixa como um junco. As pessoas neste jejum deixam de comer, outras estão abatidas, tristes por questão de jejum. E eles dizem que eu isto não posso fazer agora porque eu estou de jejum. Outros até dizem, se não fosse de jejum, eu te bati agora. Esse jejum Deus não quer. Preferível você comer e você fazer um jejum de caridade. Sim, você comer, fazer um jejum de caridade, porque você está a fazer o amor perante os seus irmãos. Exatamente. Sim, é aí onde eu queria explicar. Para nós muçulmanos é exatamente isso. Sim. É todo aquele que jejua e com a intenção de difamar as pessoas, não está a fazer nada. Está a passar fome. Exatamente. Alguém que fala mal das pessoas. Exatamente. Alguém que está a jejuar, mas vai ver fotos nuas das mulheres. Exatamente. Não está a fazer nada. Exatamente. Todos aqueles que entram em fazer toda a maldade, toda a proibição, tudo aquilo que não é amor. Exatamente. Este não está a fazer? Não está a fazer o jejum. Hum. Tem que se amar as pessoas, amar a Deus acima de tudo e fazer a vontade dele. No jejum, você tem que suprir e fechar tudo aquilo que você não tem resistido de não fazer. Quer dizer, todo o pecado que você não acha que é impossível de fazer, então esse jejum é para te ajudar você a deixar, ficar mais próximo para Deus, pedir a Ele para que aqueles pecados não voltem mais. Por isso nós dissemos que o Ramadã é uma escola. Aqueles que entram, todo aquele que entra na escola, não entra para depois ficar burro, né?
entra numa escola para tirar a burrice, Amém. tirar aquilo que é desconhecido, ele ficar a saber e praticar. Amém. Então, todo aquele que está no mês de jejum, no mês sagrado, este que estiver a jejuar com o objetivo de amanhã, quando acabar o jejum, retornar aos seus pecados, não está a fazer nada perante ele. Amém. Amém. Mas se existe ainda tempo para Deus, você pode se arrepender mesmo no último dia, vai aceitar o seu jejum. Amém. Amém. Então, o importante é isso. Mas, como nós podemos ver aqui, que na verdade o jejum que os cristãos fazem não é um jejum correto, segundo o irmão falou. Os cristãos não pentecostais. Exatamente. E ele afirmou que os pentecostais é que fazem. Exatamente. Agora, dê-nos aqui versículo que os cristãos pentecostais fazem, que é de jejuar em janeiro, em junho e em novembro. Nos dê um versículo que fale isso. Mesmo que não seja nos 10 mandamentos, mas seja uma das coisas que Deus fala fora daqueles 10 mandamentos. Ok, muito obrigado pela oportunidade. E falando a verdade acerca desse assunto, eu não irei trazer o versículo que Deus nos diz que devem jejuar no mês X. Porque anteriormente eu disse que o jejum não é um mandamento. O jejum serve para a pessoa, não é o benefício de Deus, mas é o benefício da pessoa. Somente nós, os pentecostais, seguimos o exemplo, posso dizer, das pessoas que viveram nessa altura, nessa época, o povo de Israel. Sim. Então, nós quando vemos aqueles exemplos, seguimos o mesmo exemplo. Porque perante aquele exemplo que aqueles fizeram, tiveram resposta. E é a mesma coisa que nós devemos fazer para termos a mesma resposta. Afinal das contas, o Deus é o mesmo que operou nessa altura e opera até hoje. Por isso, nós só seguimos o exemplo daqueles que foram grandes no espírito. E por isso, posso tirar só os capítulos, os versículos das pessoas que praticaram o jejum e como eles praticaram e como nós praticamos também. Sim, se me permite, posso dar esses versículos. Pode já ler. Parece que não tem já ali. Eu tenho aqui um papel, não sei onde é que está esse papel. Este aqui. Sim, tem aqui o jejum, primeiro jejum de Jonas. Jonas capítulo 3. Podes também abrir e o irmão ler. Posso ler posso fazer um resumo, né? Conforme o tempo. Jonas capítulo 3, versículo 1, indo até 10, né? Onde o povo de Nínive estava a atravessar em grandes pecados. Eles praticavam grandes pecados. E Deus, por sua vez, manda o Jonas para ir proclamar a mensagem de Deus. E Jonas, quando foi lá, pregou aquela mensagem. E durante 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Este país vai deixar de existir por causa dos vossos pecados. Quando o povo daquela cidade, quando o povo daquele país ouviu, eles acharam melhor, eles se humilharam na presença de Deus. Eles proclamaram um jejum. Ninguém podia comer nem beber. E quando o rei também, a palavra vem nos dizer aqui, por ordem, quando o rei de Nínive soube da notícia, ele levantou-se do seu trono, tirou as roupas reais, se vestiu com panos de saco e sentou-se na cinza. 7. Depois mandou fazer estas proclamações por toda a cidade. Por ordem do rei e dos seus ministros, não é permitido a nenhuma pessoa ou animal comer ou beber qualquer coisa. Os bois e as ovelhas não deverão estar pastando nos campos. Pelo contrário, cubram-se todos os homens e animais com panos de saco e peçam perdão a Deus com dedicação. Deixem de fazer o mal e de serem violentos. Quem sabe, talvez Deus mude de ideia, sinta compaixão por nós e deixe de estar irritado e nos não tenhamos que morrer. Deus viu o que o povo fez, como deixou de fazer o mal, então sentiu compaixão e decidiu não castigar Nínive como tinha pensado fazer. Tá a ver? Este é o primeiro exemplo que o povo de Nínive teve. Eles fizeram uma escolha de fazer um jejum. Não foi iniciativa de Deus informar aqueles que devem jejuar, não. Deus só disse, o pecado daquele povo chegou até ao meu ouvido. Eu irei destruir este povo. O povo, quando ouviu, tremeu. Disse, não, temos que jejuar, temos que se humilhar, temos que clamar a Deus. Quem sabe ele pode nos perdoar. Com certeza, Deus perdoou aquele povo. Um dos exemplos. E esse jejum foi coletivo. Existe o jejum individual em segundo livro de Samuel. Esse segundo livro de Samuel. Sim. Segundo livro de Samuel. Pode? Segundo livro de Samuel. Davi também jejuou um jejum individual.
quando ele teve o problema, quando ele arranca a mulher de Urias, ele casou-se com uma mulher do seu soldado e, por sua vez, ele matou aquele homem, aquele soldado, para tomar em casamento o seu filho, a sua esposa. A sua esposa. Deus se irritou, manda um mensageiro a Davi e o mensageiro foi informar o que tinha que informar. Davi se humilhou. Deus teve misericórdia daquele. Mas ele disse, esse pecado eu não vou deixar impune. Vou destruir a sua própria família. E este filho que vai nascer dessa prostituição, eu irei matar. Quando o filho nasce, o filho começou a ficar doente. Nessa altura em que o filho ficou doente, Davi decidiu jejuar. Jejuou, não comeu nada, até que o filho morreu. Quando o filho morre, ele viu de dizer que não tinha o que fazer mais. Ele tomou banho, foi à casa de Deus, adorou, veio, pediu comida e comeu. Esse é jejum individual. Tem mais outro jejum coletivo que vem aqui no Esther 4. Sim, também Esther com seu povo jejuaram 3 dias e 3 noites sem comer nada, porque estavam a atravessar em grande perigo, porque havia um decreto que queria matar todos os judeus naquela cidade. Então Esther viu de que havia necessidade de jejuar para poder ir chegar perante ao rei, para poder ter resposta com a ajuda de Deus. Jejuaram e tiveram uma boa resposta. Então, essas vertentes ali, essas vertentes são vertentes que nos fazem nós pentecostais termos um jejum com um objetivo, para não se desviarmos da palavra. Certo. Sim. Então, tem aqui mais esse Marcos, quando Jesus Cristo estava a andar com seus discípulos, havia costume, esse costume de jejuar sem saber o que está a fazer, não vem de hoje, vem até no tempo de Jesus. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus por que os discípulos de João e Deixa lá de falar, mamãe. Os discípulos de Jesus, por que os seus discípulos não estão a jejuar, enquanto que os discípulos de João e nós também estamos a jejuar? A resposta de Jesus disse, não é possível remendo novo colocar numa roupa velha, porque este remendo novo vai romper aquela roupa velha. Quando o noivo sair e ir embora, então a mulher poderá fazer o quê? Poderá jejuar. Em outras palavras, ele queria informar aos fariseus que o jejum que os filhos escolhidos de Deus vão praticar será diferente do jejum que o mundo faz. Sim, então, não é possível juntar esse jejum, porque vai estragar outra coisa. Então, por isso nós optamos em escolher o jejum de Jesus Cristo que nos incentivou. Quando ele quando ele sai deste mundo, nos deixou uma boa forma de nos seguirmos. Por isso nós seguimos desta maneira. Sim. Está bem, caros irmãos aí que estão a nos acompanhar. Assim, o nosso tema é qual é o jejum certo dos cristãos ou dos muçulmanos. Falou-se aqui muitas coisas e acreditamos que a verdade é tocante, a verdade cada um sente, né? Então, isso vamos deixar para Deus, que cada um sinta essa verdade, né? O objetivo disso é exatamente conversarmos harmonicamente. Isso não estamos aqui para ganharmos de alguém. Não. Não estamos para ganhar um do outro, não. Estamos aqui para falarmos da verdade. Amém. E através da verdade encontremos uma orientação. Amém. Mesmo em gesto de fecho, gostaria, irmão, que fizesse últimas considerações e pudermos fechar o programa. O que tens a dizer, por último, um conselho, ou um chamamento, uma exortação, ou qualquer coisa. Se quer deixar aqui um número para que liguem para ti, conversem contigo, não há nenhum problema. Amém. Sim. Muito obrigado. Minhas últimas considerações, eu somente quero chamar a atenção aos meus irmãos cristãos que a vida espiritual é uma coisa muito séria. Não devemos andar num caminho em que não conhecemos o destino. Se o irmão quer conhecer a verdade, a própria Bíblia nos tem exortado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o jejum em que os irmãos devem seguir é o jejum que os servos de Deus fizeram na Bíblia. Esse é que é o jejum certo. Não podemos andar num caminho em que nós não conhecemos o destino. Já ouvimos aí na palavra de Isaías esse 58, partindo do versículo 13 até 6. Deus está a dizer, o jejum que eu quero, não esse jejum porque alguém está a jejuar e eu também tenho que jejuar, não. O jejum que quer é que nós tenhamos o amor, fazer caridade. Esse é o jejum que Deus quer. Jesus já nos ensinou a boa maneira de como nós fazermos o jejum. Os filhos de Deus têm a sua maneira de como fazer o jejum. Eles intercedem por certa situação, assim como Jonas, quando proclamou a mensagem de Deus na cidade de Nínive, o povo se redimiu, o povo se reconheceu e Deus perdoou. Esther também tinha problemas. Quando jejuou, Deus tomou a sua ajuda. E também o rei Davi, quando ele tinha a situação do seu filho doente, ele jejuou, também aconteceu aquilo que era para acontecer. E também Jesus em Marcos, capítulo 4, tem nos dito, não se pode misturar o jejum cristão e jejum mundano.
E para o sinal podia ser diferente. Por isso ele está dizendo, não é possível tirar um remendo novo e colocar numa roupa velha, porque poderá provocar um buraco tão grande. Então eu só queria acrescentar essa parte. Para quem quer saber mais, o meu número é 87 58 58 7 56. 85344 725. Repito, 87 58 58 756. 85344 725. Quem quer saber mais acerca do que nós tratamos aqui, pode me ligar com este número, irmão Estevão, e vamos conversar para podermos ter uma conclusão para aqueles que tiveram as dúvidas do que eu acabei de levantar neste debate. Muito obrigado e que Deus vos abençoe. Muito obrigado, irmão, por aceitar o nosso convite. E para eu poder também dar o fecho, tem versículos aqui que eu não tinha tirado. Peço aí abrir Juízes 20, versículo 26, colocar um dedo. Juízes 20, versículo 26, colocar um dedo. E também abrir Jeremias 36, versículo 9. 36, versículo 9. Isso como um gesto de término dessa nossa conversa. Vou tirar esses dois versículos da Bíblia. E Juízes 20. Juízes 20, 26. Pode ler. Primeiro leia Jeremias 36, versículo 9. No nono mês, Jeremias 36, versículos 9, diz assim. Sim. No nono mês do 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi convocado o povo de Jerusalém e todo o povo que vinha da cidade de Judá para celebrarem um jejum em honra ao Senhor. Então, estamos a ver aqui nesses versículos que os filhos de Israel, naquele tempo, eles jejuaram no nono mês. E esse nono mês é o mesmo mês em que os muçulmanos jejuam em todos os anos. Esse é calendário lunar. Há outros que podem dizer, nono mês, como assim? Se estamos em março. Esse é calendário lunar. E calendário lunar é rotativo. É rotativo, consoante o período é rotativo. É possível janeiro ir calhar no tempo chuvoso. Se não sabia, é melhor saber isso, o calendário lunar. E isso Deus fez para que pessoas entendam a misericórdia dele. O tempo de jejum seja um tempo em que a maioria das pessoas, outros jejuam quando não tem alimentos, é um tempo seco, outros jejuam quando é um tempo em que tem alimentação. Então é para todos passarem todas as fases. E o último versículo, que é Juízes 20 e 26, aqui fala do nono mês. Aqui Juízes capítulo 20, versículo 26, diz assim. Sim. Então todo o exército de Israel foi a Betel para chorar e se lamentar perante o Senhor. Sim. Nesse dia ficaram sem comer nada até a noite. Depois ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de comunhão ao Senhor. Então aqui também estamos a aprender uma outra coisa que encontramos em comum com o jejum dos muçulmanos, que é esse jejum. Jejuam todo dia até a noite, assim como jejuam os muçulmanos. Os muçulmanos jejuam todo dia até a noite, que quer dizer a partir da alvorada, a saída do sol, vai até quando o sol entra, chega à noite e os muçulmanos terminam com o seu jejum. E isso eu queria dizer porque os cristãos, a maioria deles, só diminuem comida. O jejum deles, se comiam 3 quilos, então tem que comer 1,5 kg. Se comiam 5, então deve comer 2,5 kg. Então, esse é o jejum que eles fazem. Mas pronto, existem outros, se calhar, outras igrejas que não fazem assim, né? Mas é assim que eu faço o término deste nosso programa, agradecendo o irmão. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E das próximas vezes podemos voltar mais com o mesmo. Não fiquem... Então, irmãos, aproveito este momento para vos dizer que este programa é muito bom, acredito eu, e vocês podem dizer aí também nos comentários. E nós temos dificuldades. As dificuldades que nós temos é mesmo de câmera. Nós não temos câmera. Assim, nesse exato momento, usamos telefone. Se tiver alguém também que possa nos oferecer um telefone que tem uma boa qualidade, uma boa imagem, como essas marcas de Samsung, Redmi, aqueles avançados ali têm uma boa resolução de imagem, se nos ajudarem, vai ser bom e que Allah recompense aquele que tiver essa intenção. Porém, nosso muito obrigado a todos por terem nos acompanhado até esse momento e com promessa de voltarmos a próxima vez, se Allah nos permitir. Tem esse número aí no seu rodapé, esse número que você poderá comunicar conosco, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni Islam TV, nuru do seu din.